Graça e paz a todos. Ezequias Tavares apresentando chamada aos dispersos. Vídeo 1. Tema: não tem como uma doutrina ser detentora da graça. Pela grandeza que repousa no mistério eterno da salvação pela graça, nada justifica o fato de nos tornarmos descrentes, indiferentes por conta das contradições e conflitos nas interpretações particulares das Escrituras. Isto vindo de líderes cujas linguagens divergem até mesmo dentro de suas próprias instituições ou segmentos doutrinários. Enquanto cada um fala uma linguagem, a coisa fica mais para a utópica Torre de Babel que para a real escada de Betel, a qual, por sua vez, liga a terra ao céu onde está Deus e não os deuses. No caso, o prejuízo sempre será das almas, que acabam confusas com tantos vetores apontando diferentes e inúmeras direções para o céu. Gênesis 1 ao 9, capítulo 28, 10 ao 19. Quanto à nossa intenção em chamar aos dispersos, é sincera e isenta de interesse particular, pois estamos vislumbrando a passagem para a eternidade. Portanto, se depois de tudo que provamos tivéssemos agindo com segundas intenções, seríamos o mais insano entre os mortais. Cientes do imensurável valor de nossa alma e das inúmeras almas, estamos fazendo de tudo para cumprir, pelo menos em parte, nossa incumbência. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, diz São Paulo aos Hebreus 12, 3. Essa salvação é tão grande que jamais vamos entender sua abrangência e profundidade. Diante de tanta grandeza, convém nos refletir sobre o seguinte: quando Deus, através do Verbo, criava o mundo, foi com o propósito único de colocar-nos aqui para aperfeiçoar os espíritos. Tanto que está escrito que o mundo foi feito por Cristo e para Ele. São Paulo, Colossenses 1,16. Mas, antes de tudo, devemos ponderar o seguinte: quando os profetas mais antigos vaticinavam ou profetizavam o advento do Messias, Jesus já estava a caminho, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual se fez carne para habitar entre os homens. Este já teria deixado sua glória esplendorosa, estagiando em dimensões inferiores, a fim de despojar-se de tão grande luz e glória, uma vez que os mortais não a suportariam. Ou poderíamos, como infantis, pensar que a Virgem Maria suportaria um espírito de tal grandeza em seu ventre, uma magnificência tão tremenda, sem ser fulminada em virtude da fragilidade do corpo físico e material. Basta observar que a glória de um anjo fez com que o profeta Daniel desmaiasse, capítulo 10, 11 ao 13. Importa inserir um versículo escrito por São Paulo. O mistério da salvação esteve oculto desde os séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1,26. Essa manifestação é uma bem-aventurança, porém é comprometedora, pois se desviássemos de tal proposta, escrito está que seria melhor não termos conhecido o caminho da verdade. Segundo São Pedro 2,21. Sendo bem-aventurança, não existe razão para presunção, orgulho ou vaidade. Importante ler aos Romanos, capítulo 11. Quanto à nossa incumbência, convém narrá-la a seguir. Nosso veraz chamado ocorreu no ano de 1983 e, concomitantemente, nossa evidente incumbência. Ainda como neófitos na ocasião, entusiasmados na época, nos pusemos a anunciar o Evangelho a todos quantos possível. Aconteceu que um dia dissemos à nossa companheira que iríamos nos silenciar e calar a respeito do Evangelho, pois que éramos imperfeitos, porquanto o nosso exemplo não condizia com a grandeza do Evangelho que anunciávamos. Nossa companheira disse-nos então: e se for incumbência divina? Demos de ombro e respondemos: e paciência. Naquela semana tivemos a visão mais aterrorizante de nossa vida. Experiência incrível, a qual por si mesmo teria sido bastante para que a partir de então nos tornássemos um homem diligente, fiel e prudente em todos os sentidos, mesmo porque contávamos já com 35 anos de vida e tínhamos conquistado um mínimo de conhecimento na luta árdua e forjada no ardor do fogo,
No entanto, para nossa tristeza, na realidade, o saldo do imprescindível autoconhecimento era 0,0. Quando o ideal é conhecermos a princípio a nós mesmos. Isso seria sabermos que nada sabíamos. Quando colocamos como conquista é porque nada se consegue sem uma contrapartida de luta, sofrimento e resignação. Na visão acima referida, ouvimos uma voz como o som grave de um trovão que fazia tremer o chão, chamar-nos pelo primeiro nome. Ezequias, você está incumbido de colocar placas de aviso na beira do caminho. Prontamente tomamos 2 placas de madeira, igual aos madeiretes de tapumes de obras, e vimos ao nosso dispor 2 latas de tinta, uma verde e outra branca. Assim pintamos um fundo verde e nele escrevemos vários recados na cor branca. Em seguida, fincamos às margens do caminho 2 placas num ângulo de 45 graus. Momento em que vimos uma multidão que caminhava na mesma direção, simbolizando a vida. Então voltamos um pouco atrás para ver do ponto de vista de quem passava pelo caminho. E acompanhando aquela multidão de caminhantes, conferimos então que muitos observavam que estavam legíveis nossos recados. Satisfeitos e gratificados, pois que muitos se regozijavam com os nossos anúncios. Nesse ponto dissemos então, tão legível nosso recado, porém não está dentro do ideal, pois precisamos pegar nosso cadáver que ficou sepultado nas águas do batismo e colocá-lo ereto junto às placas, para que todos vejam que o nosso eu morreu nas águas do batismo. Falamos na terceira pessoa, uma vez que o ser humano é tricômito, ou seja, corpo, alma e espírito. Imediatamente começamos uma luta insana com o nosso cadáver, pois ao colocarmos este em pé, ele caía a todo momento. Assim foi por várias tentativas, até que, exausto e transpirando muito, zangados com ele, jogamos ele na relva, dizendo, fica aí, miserável. Tão bonitos estão os nossos recados e você não dá exemplo? Foi quando então a voz de trovão reiterou o nome, Ezequias, você está incumbido de pôr placas de aviso na beira do caminho, mas não se preocupe com esse cadáver, pois cadáver fresco não tem rigidez. Acordamos com todos os cabelos do nosso corpo arrepiados, e até hoje a lembrança disso ainda nos causa temor. A visão em questão nos passa a seguinte mensagem: se formos aguardar nossa perfeição para fazer alguma coisa em prol das almas ou pela obra de Deus, nunca faremos nada, dado que é no labor e através do trabalho que nos aperfeiçoamos e amortizamos nossas dívidas do cotidiano para com Deus Criador. Vale dizer que devemos estar dentro de uma condição aceitável para tanto. Quanto a nós, tivemos sim um chamado e ouvimos a voz terrível direta de Deus, e não um assovio de qualquer aventureiro. Vem à nossa mente a colocação de Lutero. Pensei que o velho homem ficaria sepultado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Portanto, estou matando até hoje. Na realidade é que o batismo é simbólico. Importa então que o velho homem, ou o ego, morra na quarentena do jejum do deserto, a exemplo do que ocorreu com Jesus Cristo. E com os hebreus também uma representação pela passagem do Mar Vermelho. Isso nos maravilha de fato. Até mesmo a cor vermelha, no caso, simboliza ser lavado no sangue do Cordeiro, enquanto